Bom dia, meus amigos. Estamos começando agora mais um Bia Talks. E nossa convidada de hoje vai ser Silvana Marta, ela que vai estar falando aqui com a gente a respeito da Operação Monte Carlo do Lula. Bom, não se esqueçam de se inscrever lá no nosso site, que é beatrizyolanda.com. Lá você vai ter acesso a todas as redes. E também tem lá, se inscrever ali no Instagram, no LinkedIn, no YouTube. Gente, mas eu dou preferência pro YouTube ou então pro Instagram, porque eles não estão cortando meus vídeos. Porque às vezes eu posto lá um TikTok, eles cortam, sabe? Então, assim, é melhor você se inscrever por aqui ou então lá no YouTube mesmo, tá? O YouTube é ainda melhor do que o Instagram. Bom, vamos fazer aqui então o nosso link, tá? Nosso Pix, deve estar aqui ou em algum lugar da descrição. E vamos lá para a nossa convidada de hoje, que é a Silvana Marta, que ela vai estar falando com a gente lá de São Paulo, tudo bem? Só um minutinho que eu vou adicionar ela. Ai, será que eu dou conta? Silvana Marta. Ai, não tô conseguindo. Ah, sim. Convidei aqui, vamos ver se ela vai aceitar. Silvana, não estamos te vendo. Ah, Pronto, todas as vezes para me entrar isso. então, Silvana, como é que você tá? Tudo bem? Eu tô bem, você, Beatriz? Tudo bem. Tudo bem por aí? Você deve estar feliz aí, né? Tá friozinho, tá? Tá um clima gostoso, São Paulo. Pois é, graças a Deus. Tá tudo Pois bem. é, menina. Então, a gente estava falando aqui, você estava falando com o foco para falar sobre a Operação dos Carros e É, a deu todo. Operação Monte Carlo é o seguinte, ela foi um Não, marco. pera lá. Quero que você fale sobre você primeiro, hein, para o pessoal te conhecer. Certo, meu nome é Silvana, eu sou jornalista e sou advogada. Eu sou formada desde 1991 pela UFG. E por um acaso do destino, eu acabei escrevendo para o Jornal Diário da Manhã. Porque eu escrevo bem. Com 14 anos eu já tinha vencido um concurso de redação dos Correios, foi um concurso regional. Depois o senhor Batista achou por bem me colocar na redação do jornal. E eu escrevia sobre política, que é o que eu entendo, porque meu pai a vida inteira foi da política. Então, era um assunto que a gente conversava normalmente dentro de casa, né? Então, eu entendo tudo. Se que você me perguntar, Yolanda, você pode perguntar qualquer coisa que eu sei te falar. Então, Então, vamos pode falar perguntar. isso do Operação dos Carros. Sim. Então, fala pra gente, o que foi essa operação, Silvana? Essa Operação Monte Carlo, ela aconteceu não porque o Ministério Público Federal quisesse moralizar a política ou ir atrás de infratores, de criminosos, para que o dinheiro público não fosse roubado. Ela aconteceu por insubordinação do Demóstenes Torres, porque a Monte Carlo, ela pegou principalmente o Carlos Cachoeira e as pessoas que estavam ligadas a ele. Então, em dezembro de 2011, o ex-senador Demóstenes Torres teve um surto psicótico lá dentro da Câmara, lá dentro do Senado Federal. Assim, não posso afirmar que tenha sido um surto, mas ele teve um surto. Ele não, assim, pelo que transparece, ele não estava dentro da normalidade dele. Houve uma mudança de pauta. O José Sarney era o presidente do Senado. Quer dizer, você não está lidando com qualquer pessoa. Eu acho que a primeira coisa que a gente tem que pontuar aqui é quem é José Sarney nessa paçoca. O José Sarney, ele é o presidente da República da transição da ditadura para a democracia.
naquele episódio esquisito da morte do Tancredo Neves, que morreu justamente no dia que ele tomou posse. Eu nunca vi isso na minha vida. Ele estava doente. E aí as pessoas fazem aquelas teorias de conspiração para falar, ah, porque o José Sarney foi... Mataram o José Sarney, não mataram o José Sarney, ele estava doente, não estava, arrumaram a doença, aproveitaram da doença e ele morreu. Igual, Eu só sei que ele está morto, morto igual enterrado. É, o Maguito também, mas o Maguito, as irmãs já tinham morrido de Covid, né? Uhum. Então você tem um histórico familiar. Ele tinha perdido duas irmãs. E ele morreu de Covid. Então tem uma certa lógica. Mas o Tancredo morrer justamente no dia que ele ia tomar posse é muito esquisito. Entendeu? Com tanto dia para morrer. Aí o que, que acontece? O José Sarney assume. E assume pelo MDB. Então, o primeiro mito que a gente tem que derrubar é aquele de falar que o PMDB que o MDB é um partido democrático. Ele não é um partido democrático, de fato, porque ele foi criado na ditadura militar, Beatriz. Era Arena e MDB. Arena, o partido dos militares, da situação. E o MDB juntou todo mundo, todas as ideologias, uma grande salada de frutas, o pluripartidarismo que foi aceito após a edição do AI-5, do AI-2, eu acho que foi AI-2, entendeu? E aí foi o pluripartidarismo do Brasil. E aí as pessoas falam, é um partido de oposição. Não é, é um partido da ditadura brasileira, o MDB. E de repente o MDB aceita receber Tancredo Neves e José Sarney. Principalmente, eu acho que José Sarney, que nós estamos falando, outra feita a gente fala sobre o Tancredo. Mas o José Sarney, ele é um cara que foi governador do Maranhão a vida inteira, colocado pela ditadura militar. Como é que o cara virou democrata em poucos meses? E aí ele estava defendendo a democracia. Então, houve realmente um grande acordão, como diz o Aécio Neves, né? Foi um grande acordão que colocaram aquele infiltrado do José Sarney, que nunca foi democrata, coisíssima nenhuma, dentro do MDB, né? Que era o partido de oposição. E, de repente, você veste uma pessoa extremamente reacionária, da extrema direita, que não foi só governador, ele foi deputado federal, ele foi senador da ditadura militar a vida inteira, ele operou em favor dos militares. E aí, se a pessoa vem para o MDB, cai de paraquedas, todo mundo aceita, e ele vira, em cima de uma morte estranha no dia da posse, presidente da República. Foi o primeiro vice que assumiu na democracia. Nós já tivemos 3 vices que assumiram o lugar do titular. O primeiro foi José Sarney, o segundo foi o Itamar Franco, no lugar do Collor, e o terceiro foi o Michel Temer, no lugar da Dilma. E coincidentemente, os 3 do MDB. Entendeu? Então, assim, fica muito esquisito. Se a gente for olhar realmente a fundo, essas coincidências. Ah, o mundo é cheio de coincidências. Engraçado, nunca teve uma coincidência tão boa pela minha vida. Estou aguardando. O mundo pode trazer todas as energias positivas à sua disposição. Então, o que, que acontece? Ele assume a presidência da República. Então, ele é o ex-presidente constituinte. Ele não é qualquer pessoa. Ele é o governador, o senador, o deputado da ditadura militar e o governador da transição entre os militares e os democratas. Aí ele vem com essa roupagem de democrata. O povo fala, porque o José Sarney é legal. Ele é legal para quem? Entendeu? Para mim, é muito claro que o José Sarney, ele é o operador da democracia brasileira. A democracia brasileira, ela vai até onde o José Sarney permite que ela vá. Então, aí é outra questão.
Nós vivemos realmente, Beatriz, numa democracia? É uma democracia o que a gente está vivendo? Porque o Demóstenes teve uma discussão no dia 11 de dezembro de 2021, por causa de uma mudança de pauta que ele tem razão de ter discutido. É uma mudança de pauta perigosa. Ele estava muito concentrado em votar o Código Florestal. E um Código Florestal muito democrata. Aí é outra questão que eu levanto. Um Código Florestal que vai cuidar principalmente das nossas florestas, óbvio, né? Código Florestal. Mas principalmente da floresta amazônica, aonde o Exército Brasileiro tem um monte de quartéis generais. Então, quem domina hoje, quem tem algum controle sobre as nossas florestas? Normalmente a floresta amazônica. Os militares. Quem são os militares? São os mesmos da ditadura militar. São os mesmos que têm interesses na floresta amazônica. São os mesmos que podem estar relacionados com o desmatamento da Amazônia. Uma vez que eles que preservam sobre a pecha de preservar a Amazônia, deixaram que os Yanomamis fossem tomados por garimpeiros. Por que que o Exército Brasileiro não impediu? O governo Lula impediu isso em poucos dias. Talvez um mês ele conseguiu expulsar todos. Qual que é o interesse do Exército? Entendeu? Qual é a hegemonia, o interesse do Exército Brasileiro em traficar madeira? Eu não confio em militar, nunca confiei. Não, Principalmente inclusive, eles estavam fugindo por estradas, né? Caminhos secretos lá, porque eles não conseguiam passar pelas estradas normais, eles fugiram todos. Eu fiquei impressionada com aquilo. Pois é. Então, quando você fala em votação do Código Florestal, você está ferindo algum interesse que pode estar ligado aos militares que podem estar ligados ao tráfico de madeira da Amazônia e devem estar ganhando muito dinheiro com isso. Então, Demóstenes, ele fez uma ordem de pauta para votar uma questão muito importante também, Sarney, que estava presidindo a sessão, que é a questão do orçamento. Que isso foi aos poucos, a legislação vai se adaptando às realidades, né? Então, precisavam fazer um adicional do orçamento. E aí o José Sarney pega e pediu inversão da pauta, e o Demóstenes, senador Demóstenes Torres, entendeu isso como uma manobra para que o código não fosse votado e ficou furioso. E brigou com o José Sarney. Ele enfrentou o cara, porque o José Sarney hoje tem 92 anos, e se a gente prestar bem atenção, foi o José Sarney, o Lula foi eleito em segundo turno, agora na terceira vez, então foi 30 de outubro. No dia 2 de novembro, que é finados, primeira visita extraoficial ou de eleito foi o José Sarney. O que ele foi fazer lá? Foi pedir bênção. Porque realmente nós não vivemos uma democracia. É uma democracia limitada de acordo com os interesses dos militares. E o grande representante dos militares no Brasil se chama José Sarney. Ele é o orquestrador entre o Congresso Nacional e os partidos democratas de verdade, os partidos de extrema-direita, entendeu? E de direita, de centro. É ele. Então, Demóstenes teve esse surto e ele grita com Sarney, e o Sarney sentiu o ego dele ferido. Aí, quando ele sente o ego ferido, falou, rapaz, você me respeita. Ele desce, coloca o dedo em rixe na ponta do nariz do Demóstenes, e vai aprender quem que manda aqui no Brasil. Porque os militares são muito orgulhosos. Essa gente não é brincadeira, não. Não é mesmo. Inclusive, você não pode discutir com um policial militar, você não pode discutir com um guarda municipal. Por quê? Porque eles nunca foram responder nada no tribunal.
A anistia, a lei da anistia, ela veio para liberar tanto o pessoal da direita quanto da esquerda. O pessoal da esquerda, inclusive, a Dilma Rousseff pegou em armas. Então, quando ela é eleita presidente da República, os generais ficam muito afrontados. E aí eu fico pensando, por que o Lula não teria outro nome dentro do PT? Tinha que ser a Dilma? Ou ele fez isso para afrontar realmente os militares? Entendeu? Então, a Dilma provavelmente seria condenada se a lei da anistia não tivesse em funcionamento, porque ela pegou em armas. Provavelmente cometeu algum crime de homicídio lá, não sei, né? E homicídio, ele tem que ser, ele é vedado, tanto por uma boa causa, a não ser nas três excludentes de licitude, que é legítima defesa, entendeu? Naquelas três excludentes. Fora daquilo, você tem que responder pelo crime de homicídio. A Dilma não respondeu, nem os radicais da esquerda, que hoje voltaram ao poder, né, com o Lula e com a turma dele, e nem o pessoal da turma dos militares, que acabaram de sair do poder, mas nunca saíram do poder de fato. Então, quando o Sarney tem o ego ferido, ele fala, você vai ler. Em 2 meses a operação ele sai do Senado, provavelmente já para compactuar ali com as Forças Armadas, que será aberta a Operação Monte Carlo. E o que a Operação Monte Carlo tem a ver com o Lula? Se ela pegou o Carlos Cachoeira. O que é a Operação Monte Carlo? A Operação Monte Carlo tem muito a ver com o estado de Goiás. Antes de qualquer coisa, o Carlos Cachoeira é goiano de Anápolis. Ele é anapolino. Antes de qualquer coisa, Carlos Cachoeira mora em Goiânia. Entendeu? Ele ama esse estado. Porque com o dinheiro que ele tem, ele poderia estar morando já em São Paulo, como, por exemplo, o Marconi Perillo ter uma residência aqui, né? Em São Paulo, Marconi ou do interior. Mas o Carlos Cachoeira, ele gosta de Goiás, entendeu? Ele é goiano pé rachado. Então, nós temos um goiano pé rachado, bicheiro nacional, poderoso dentro do jogo do bicho. E aí, nós temos uma coincidência. O Marconi ganha a eleição em 1998. Se você fizer uma pesquisa minuciosa na imprensa, que imprensa é fogo, imprensa dá tudo quanto é notícia para a imprensa. Você vai ver que dentro de um dos áudios que foram apreendidos pela Polícia Federal, o Carlos Cachoeira se refere ao Marconi Perillo, dizendo que ele que colocou ele lá. Nós que colocamos ele lá. O que leva a uma interpretação de que o Marconi Perillo, talvez em 98, possa ter se utilizado o dinheiro do jogo do bicho para ter sido eleito. Porque você não derruba um cacique do nível de Iris Rezende, um homem amado pela população. Gente, eu não sou, assim, eu convivi com o Iris, ele me chamava de filha, eu tenho minhas reservas tranquilas contra o Iris, não estou puxando saco, eu estou fazendo uma análise pontual. Em 98, ele tinha 63% das intenções de votos em julho. As eleições eram em outubro. Como é que você derruba um homem desse? A não ser com muito dinheiro. Ele era um ícone da cultura goiana. Tanto é que tem gente que tem até hoje. Até hoje, ele é um ícone. Ninguém pode negar que o Iris é um populista de primeiro, que o povo é doido com ele. Então, como é que ele perde a eleição em 3 meses, Beatriz? Não perde. A não ser com muito dinheiro e com aquilo que o jornalista Luiz Nassif lançou um livro agora pela Cotter, uma editora, Cotter, falando que quem inaugurou esse jornalismo rasteiro, baixo, feroz, que mata reputações, foi o Carlos Cachoeira.
Entendeu? Por quê? Porque em 98 ele elege o Marconi Perillo, pelo menos é isso que está na imprensa, que o próprio Cachoeira disse, né, que saiu na imprensa, nós colocamos ele lá. Ele vem com o grupo do Carlos Cachoeira, o Marconi, é eleito em 3 meses, não é por vontade de Deus, não, minha filha. É milagre do dinheiro e daquele jornalismo de reputações, porque o Íris foi muito massacrado. E como a democracia é recente, é o que eu estou te falando, essas legislações elas vão vindo à medida que as demandas acontecem. Não, Hoje você não pode. eu me Você não lembro pode. que colocaram o Roberto Balestra primeiro para concorrer com o Iris Rezende, só porque ele ficou com medo, que o Iris Rezende realmente estava bom, mas aí eles falaram assim, já que vamos colocar qualquer um, então vamos pegar esse Marconi Perillo aqui, colocar aqui que ninguém conhecia, e o homem estourou. O homem estourou dentro de um monte de conceitos criminosos. Porque quando você coloca um Nerso da Capitinga para falar que ele era um dinossauro, você faz uma guerra de reputação. Entendeu? E o Iris nem estava tão velho. Agora, engraçado que a idade chega, né? O Marconi fez 60 anos. Então, quem é o dinossauro hoje pode ser que seja o Marconi Perillo, né? Mas chegou, querida. Então, o que que acontece? Ele fez aquela guerra de reputação e falando que ele mandava. Ele criou uma fake news. Foi a primeira fake news, assim, que deu certo. Dentro do Brasil, foi um laboratório, porque você fala, o Íris quer mandar, o Íris quer mandar. Tirou o lugar do Maguito. Eu não sei se você se lembra disso. Que ele falou, tirou o lugar do Maguito. O Maguito que era para ser governador e o Íris tirou o lugar do Maguito, que é uma grande fake news também. O Maguito foi eleito senador, de boa. Se tivesse tirado o lugar do Maguito, ele teria ficado sem cargo. O Maguito também é uma pessoa que coincide a operação do jogo do bicho liberado no estado de Goiás, que inclusive foi apurado pela Operação Monte Carlo, que é 1997. Não, 1995, quando o Maguito foi eleito governador. O jogo do bicho começou a operar no estado de Goiás livremente sob a tutela do Maguito Vilela. O que nos leva a acreditar que ele também era amigo do Carlos Cachoeira. Então, quando o Maguito declina, ele já declina não em favor do Íris, mas contra o Íris. Já é uma jogada enorme. Porque eu perguntei para o Íris, eu tive a oportunidade, ele era meu grande amigo, eu falei, doutor Íris, o senhor tirou o Maguito, o senhor pegou o lugar dele? Ele falou, claro que não, Silvano, o Maguito que não quis ir. Eu não queria ser candidato nenhum, não, mas eu não posso deixar o meu partido na mão. O Íris, ele era assim. Ele morreu MDBista, o MDB fazendo isso, né, sob a liderança do Maguito, e o Maguito renunciando a concorrer ao cargo de governador, se candidatando a senador da República e falando que o Íris tinha tirado ele e lançaram essa fake news. Então, é para vocês notarem que política não é para amadores, entendeu? Então, a Monte Carlo, ela tem ligação, sim, com Marconi Perillo e com o Carlos Cachoeira, que são goianos. Então, a Monte Carlo, antes de interessar qualquer paulista, qualquer carioca, a qualquer pessoa de qualquer estado brasileiro, a qualquer candango, ela interessa o estado de Goiás. Entendeu? Por quê? Porque os protagonistas são goianos. E aí você fala assim, então Monte Carlo atacou em cheio o Carlos Cachoeira. Tanto que no dia 29 de fevereiro de 2022 ele estava preso. E no outro dia ele foi transferido para segurança máxima, um presídio federal em Mossoró, no Rio Grande do Norte. Tratado como o maior bandido do Brasil. E em decorrência dessa prisão, eles abriram a caixa de Pandora, né? E aí começaram a pegaram no pé do Carlos Cachoeira, e o Carlos Cachoeira levou as relações com Marconi Perillo,
as relações com Demóstenes Torres, que toda a vida se negou a dizer que não era amigo do bicheiro. Não, eu sou amigo do Carlos Cachoeira, eu sou amigo. E depois foi provado que, por tudo que foi investigado, que realmente ele tinha ingerência no mandado do Demóstenes, que ele conversava muito sobre as legislações que seriam votadas lá no Senado Federal, etc, etc. Então é isso. Eu acho que a primeira coisa é saber que há o envolvimento do Carlos Cachoeira com o poder no Brasil. Então tá, 1998, ele já entra ali, talvez ele tenha entrado ali junto com o Marconi Perillo, né? E aí ele vem trabalhando como bicheiro. Começou a fazer uma obra, outra obra, não sei o quê. Quando dá em 2002, o Lula é candidato a presidente da República, certo? E aí o Lula o, ganha a eleição. Quando foi em 2004, o Cachoeira se sentiu traído de alguma maneira pelo Lula e deflagra o primeiro grande escândalo que enterra de vez a carreira política de José Dirceu, que era o braço direito do Lula, uma pessoa que o Lula gosta muito, que foi o escândalo dos bingos, que o Valdomiro Diniz, o Cachoeira senta com o Valdomiro Diniz, que era o braço direito do José Dirceu, e grava ele pedindo propina. De um lado da mesa, o Carlos Cachoeira, do outro lado, o Valdomiro Diniz. E dá e entrega essa fita para a imprensa brasileira. No caso, a revista Época deu o furo, né? A revista Época colocou e aí virou escândalo. E aí o Carlos Cachoeira derruba José Dirceu e derruba Valdomiro Diniz. A gente não pode fazer isso com os outros. Isso é chantagem, mais baixo nível. Esse é o Carlos Cachoeira, chantagista que trabalha dentro do mais alto, baixo nível possível, chantageando as pessoas e derrubando governos. Porque ele poderia ter derrubado o Lula. Você sabe o que fez o Lula não cair? Ele edita logo em seguida, foi 29 de fevereiro, quando foi em março, o Lula edita uma medida provisória banindo os bingos no Brasil. Aí o povo acreditou que ele estivesse banindo os bingos. Com esse escândalo do Valdomiro Diniz, ele revelou que essa fita tinha sido gravada 2 anos antes, em 2002. E o Valdomiro Diniz pedia propina para o Carlos Cachoeira para poder alimentar as campanhas do PT no Rio de Janeiro. Entendeu? Então, nós podemos dizer que o PT foi eleito em 2002 com dinheiro do jogo do bicho, inclusive. E aí, por transversal, o Lula. Entendeu? Pode ser que o Carlos Cachoeira tenha sido operador do Caixa 2 do Lula durante toda a campanha de 2002. Nosso Carlos Cachoeira, nosso goiano. O Lula foi em 2002 é contra o Serra, né? Foi eleito, foi o primeiro mandato dele. Aí, quando foi em 2007, segundo mandato do Lula, o Lula Contra... cria... Foi com Alckmin. Não, 2007, 2002, aí ele ficou presidente. 2003, 2004, 2005, 2006, ele foi reeleito. Em Pois é, quem que ele concorreu? Foi o Alckmin, não foi? E hoje é o vice dele. Ele é o vice dele. Então, em 2007, o Lula assume a presidência da República pela segunda vez. E lança, em janeiro ainda, o PAC, Programa de Aceleração do Crescimento. Ah, isso é bom. PAC é bom. Foi ótimo, foi um programa que levou o Brasil a um desenvolvimento jamais visto na face da Terra. Mas aí
Yolanda? O que acontece? O que se descobriu em 2012? Que existia uma construtora que detinha 96% do orçamento do PAC. Qual era essa construtora? De quem? Qual que era essa construtora? Você sabe? Construtora Delta. Construtora Delta. Muito conhecida dos goianos, né? Que aí a gente falava, Delta do Cachoeira, Delta do Cachoeira. A gente conversa fofoca. Mas ninguém tinha provado. A Polícia Federal, em 2012, com a Operação Monte Carlo, deflagrada, ela apurou que o sócio oculto da Delta era o Carlos Cachoeira, que detinha 96% de todas as obras do PAC. Então, a gente Não, pode... ele Então, o que muita caridade aqui para algumas empresas. Aqui tinha uma escola de uma amiga minha, que era uma escola para crianças que não podiam pagar, uma escola de música, né, recreação e tal. Ela sempre recebia assim, muito dinheiro dele para poder arcar com as coisas lá. Nossa, se você falar mal do Carlos Cachoeira para ela, ela te bate. Exatamente. Então, o que acontece? O Carlos Cachoeira, se ele era sócio oculto, ele era sócio da empresa que detinha 96% do orçamento do PAC. Agora, o que é o orçamento do PAC? Vamos colocar as pessoas dentro dessa noção. Está publicizado, porque o PAC é um programa de aceleração do crescimento, que é um programa que está público, as verbas são todas publicizadas, né? E o que foi apurado também é que de 2007 a 2011, o investimento do governo federal, no caso do Lula e da Dilma, no PAC, foi de 503,9 bilhões de reais. Dinheiro mesmo. É meio trilhão de reais. Quem pôs a mão nesse dinheiro? A Delta, que detinha 96% das ações ganhas. Entendeu? Então, qual que é o envolvimento do Lula com o Carlos Cachoeira? Aí o povo fala, foi o maior ladrão da história? Acho que eu tenho que concordar. Por quê? Nunca se viu um negócio desse. Entendeu? Tanto em questão de desenvolvimento, e realmente o Brasil desenvolveu muito sobre essa condução. Tanto é que o Lula está querendo fazer o PAC novamente, né? Ele falou, eu preciso abrir o PAC. Então, eu espero que agora o Lula faça um PAC mais tranquilo, porque foi também apurado que o Carlos Cachoeira continua operando com outras construtoras, que não chamam Delta, mas que ele está em atividade. Então, quais serão as construtoras do Lula? O Lula vai... quando o pessoal fala Lula está voltando às origens, comete os mesmos erros. Poxa, sabe? Eu espero que ele não cometa esse erro. Acho que o PAC foi um programa fantástico, o Brasil precisa disso. O governo federal tem mesmo que destinar esse dinheiro a obras, porque nós somos carentes de infraestrutura, tudo. Mas com muito cuidado, né? Vamos ver se dessa vez ele não faz contrato com bicheiros, né? Porque o bicheiro ele é diferente de uma pessoa comum. Uma pessoa comum, ela contrata dentro de determinados limites éticos. O criminoso, ele não tem limite, né? Então, ele pode fazer qualquer coisa. Ele pode matar, ele pode inventar mentira. E depois foi apurado que o controle que o Cachoeira detinha sobre a revista Veja, que foi a revista Veja que começou oficialmente com essa guerra de reputações na democracia brasileira, justamente em Então, Veja, de uns anos para cá, ela anda meio politizada demais. Então não dá para ler, né? É, a gente
sabe quem está por trás ali, É porque né? ela sempre fica puxando o saco de alguém, então tá difícil. Eu acho que é porque os jornalistas de lá mudaram, aí tá. Mas foi comprovado que, inclusive, a ex-mulher do Carlos Cachoeira falou, deu uma entrevista e falou, não, o Policarpo, que era o diretor da revista Veja, é funcionário do Cachoeira. Qual é a Olha como que mulher dele? a Andressa Mendonça Ah, André Simão. falou. Ela deu uma entrevista e falou, não, o Policarpo é funcionário do Carlos. Então, assim, quando o dinheiro é demais, Yolanda, as pessoas acham que elas são indestrutíveis, quando o poder é demais. Mas se você está fora da lei, uma hora a casa vai cair. Porque a lei ela vai continuar. E os homens, não. Entendeu? O poder, uma hora, é efêmero. Foi por uma ordem do José Sarney que o Demóstenes caiu, ele teve a sua vingança, ele foi cassado rapidamente, né? Nunca mais foi eleito para nada. José Sarney realmente se reafirmou como a grande liderança política da democracia brasileira. E o Carlos Cachoeira foi para a cadeia, o Lula ficou poupado, né? Mais ou menos, porque depois da Monte Carlo, ela deu origem à Lava Jato, e a Lava Jato colocou o Lula na cadeia, né? Ainda que aos avessos, porque de fato o processo está tudo errado. Eu Tanto fiquei é que o Dallagnol não é mais procurador da República, o Moro não é mais juiz federal, porque o que eles fizeram Ai, de não. erros processuais, ou eles pediam demissão, ou eles iam ser afastados das corporações. Eu não estou falando que a Monte Carlo está certa, a Lava Jato está certa ou está errada. Basicamente, ela está toda errada. Mas quem deu brecha para Lava Jato foi a Monte Carlo. Quando o Lula perde a moral, né? E aí eles vão ver com quem que ele estava envolvido, e aí eles veem que era com o Carlos Cachoeira, e isso pegou muito mal, né? Que é logo com um bicheiro, e tem mortes inexplicadas, quando a esquerda fala assim, ah, eu quero saber quem matou a Marielle. Ah, então eu também quero saber quem matou Celso Daniel. E o Toninho do PT aqui de Campinas. Porque, que me conste, o Toninho era um cara muito honesto. E ele falou, não vou aceitar over nos preços das obras que a Prefeitura de Campinas contratar. E aí foi quando ele morre, no mesmo coincidência ou não, ele morreu naquele mesmo momento que ele se negou a fazer o over. Então, quem são os responsáveis por essas mortes? São crimes não elucidados, que já prescreveram, que por conta de que eles ficaram seguros. Então, assim, política é uma coisa muito pesada, tem que ter peito, você tem que ter muito peito para entrar, né? Porque uma vez dentro é muito complicado realmente quando a pessoa fala, ah, porque se não se corrompeu, ele vai se corromper. Não é exatamente isso, mas é muito complicado, porque se você fala, eu vou ser honesto, você pode morrer pela honestidade que você prega, entendeu? Bom, Então nosso tempo acabou. era isso que eu queria falar, tá? Nossa, adorei essa sua colocação, Silvana. Inclusive, vamos dar continuidade a isso aqui. Você volta aqui outro dia para terminar essa conversa nossa, que foi excelente. Eu agradeço, gosto de estar com você Oh, sempre e vamos juntas, né, amiga? Vamos juntas. então tá bom. Escapando, tá Silvana, bom? aguarda aqui, hein? Não se esqueça. Tá bom. Vou ficando por aqui, dizendo muito obrigada. E não se esqueça, o bebedorismo é o nosso foco. Tchau, gente! Tá.